membro titular da Comissão Especial da Reforma Política, o deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, defende, por exemplo, o afastamento dos candidatos que quiserem concorrer à reeleição. É com o deputado Pedro Fernandes que a gente conversa a partir de agora aqui no Palavra Aberta, um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado, como é que o senhor está vendo a mobilização em torno dessa reforma política? A Câmara tem um compromisso de fazer uma reforma política, só que eu vejo que a discussão que nós estamos fazendo é muito mais para uma reforma eleitoral, não é uma reforma política. Nós vemos que a população, a sociedade como toda, inquieta, ela pede uma série de coisas, elas pedem transparência, pede qualidade dos serviços e que tudo a gente pode fazer com uma reforma política. Mas nesse momento, eu acho que a Câmara não discute uma reforma política, ela discute uma reforma eleitoral. Um ponto que a gente salientou logo no início, essa questão da reeleição, né? Eu queria que você explicasse melhor essa sua defesa do afastamento de quem já está num cargo e quer concorrer à reeleição. Que benefícios isso traria? Pois é, a questão da reeleição ela é muito nova no Brasil. Não é por 3 ou 4 reeleições que nós podemos julgar e de repente acabar. Eu acho que ela tem seus problemas e um dos problemas que eu acho é o uso da máquina pública. Eu defendo que o candidato que queira a reeleição seja possível, mas ele renuncie o cargo e saia para concorrer. Inclusive, não ganhando a eleição, não voltará mais para aquele cargo, para que não use a máquina pública. Eu acho que isso que o povo quer. E não simplesmente acabar com uma coisa tão nova que fizemos e ainda não temos tempo para julgar se é bom ou se não é. Certo. Em relação às eleições, o senhor também defende a coincidência das eleições, né? Essa é uma discussão, se as eleições de Não, eu não prefeito, defendo a coincidência. O que você acha em relação a essas datas das eleições? Eu acho que os 5 anos, como quer a maioria da comissão, e eu respeito a opinião, eu acho que é muito tempo a gente distante da sociedade. A eleição de 2 em 2 anos, embora ela não seja uma avaliação direta do meu mandato ou dos nossos mandatos, ela sim é uma avaliação da política e nós temos de discutir sim de 2 em 2 anos. Ah, mas é caro. Só existe coisa cara. A lei do mercado é se tem dinheiro para se fazer, por isso que ela é cara. Na hora que nós vamos travar a possibilidade de dinheiro para não ter na eleição, ela se tornará barata e ela passará a ser uma discussão. Eu acho de 5 anos, eu vou dar um exemplo, um jovem que chega aos 16 anos, que já pode votar, mas neste ano não vota por questão do seu aniversário não ser depois da eleição, ele só votará aos 21 anos. Isso é ruim para a democracia brasileira. Eu acho que nós precisamos exercitar isso aí. Agora, uma coisa que eu defendo, que é que a gente faça um plebiscito para se tornar o voto facultativo, se o povo concorda ou não com isso. Eu acho que se o voto é um direito a gente exerce ou não somos obrigados. Ela parece ser mais um dever do que um direito o voto do povo brasileiro. E o senhor acha que o Brasil está preparado para ter essa mudança, por exemplo, do voto se tornar facultativo? Eu cresci, estou chegando na velhice, com o Estado brasileiro tutelando a sociedade brasileira, sempre achando a sociedade incapaz. E ela não é incapaz, ela é capaz sim de se decidir. Eu acho que nós temos que motivar a população a ir para as urnas por bons motivos e não ir votar por protesto. Um outro item da reforma política é a proposta de acabar com as coligações partidárias. Qual é a sua opinião a esse respeito? A coligação partidária, num primeiro momento, ela não é boa para os partidos pequenos, mas nós estamos aí pensando na possibilidade de criar federalização, o que é bom. Aquilo que se pratica na eleição, ou seja, partidos unidos através de um mandato, para conseguir um mandato, permanece durante o mandato. O que não se pode é essa promiscuidade que está aí. Os partidos são nacionais e não se obedece à linha nacional, se coliga da maneira que foi e se chega nos parlamentos ou se chega no governo completamente diferente em outros blocos. Eu acho que essa coisa, a população brasileira aprova que a gente ou faça uma coligação para permanecer durante o mandato ou burocraticamente se cria a federalização. Os críticos das coligações também dizem que ela dificulta para o eleitor que vota num candidato e não sabe se ele mesmo sendo mais votado vai ser efetivamente... Isso são teses que não são verdadeiras. O meu eleitor, que eu vou ao interior, converso, ele está lá me acompanhando sim.
não é? Talvez um ou outro não tão comprometido, que o eleitor esquece, mas o deputado comprometido com suas bases, que vai lá e discute, esse sim sabe que ele votou no Pedro Fernandes, está no 5º mandato, que o Pedro Fernandes está merecendo ou não seguir em frente. E isso aí é mais uma tutela daqueles que querem continuar tutelando a sociedade brasileira. O povo sabe em quem votar. E não quer dizer que confia na coligação, que ele vota num candidato e ele não ganhe. Ele pode perder também. Nem todo mundo ganha, não é? Mas participa da discussão. O senhor falou anteriormente numa eleição cara, isso me lembra outro ponto, que é o financiamento das campanhas. Qual é a sua opinião? Eu sou favorável ao financiamento público, que já existe, é caro, nós precisamos abrir essa caixa preta de quanto é que custa essa televisão, essa tabela cheia, que o povo brasileiro não sabe. E sou favorável, sim, também ao financiamento privado, não só de pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, com limite e entregue aos partidos políticos. E aí sim, como são 30, no máximo 32 partidos, por enquanto, né, é mais fácil fazer as prestações de conta. Agora, que as empresas precisam sim participar da política, eu acho correto. O que não pode é proibir, e vai ter o Caixa 2, e aqueles partidos onde tem muita militância vão receber dinheiro por fora para agradar, para depositar a favor dos seus candidatos. Então nós temos de dar transparência. Em toda a democracia, todo mundo que quer participar, participa, agora com limites. Eu acho que a empresa não pode comprar mandato para ninguém, mas a micro e pequena empresa que precisa da sua base, da sua defesa na Câmara Federal, pode sim participar da política. E essas doações serem para os partidos com prestação de contas bem claras, bem definidas. Se você dá para os candidatos, aí sim, torna impossível essa prestação de contas, porque são milhares de candidatos. Eu estou falando de transparência, né? Quer dizer, a gente tem visto vários exemplos, às vezes, da falta de transparência nessa relação entre empresas e política. Como é que se pode melhorar isso no país? Qualquer empresa que tenha interesse no governo não pode financiar ninguém. Ela é impedida. Nós podemos impedir, porque essas grandes empresas, elas não estão ajudando ninguém, elas estão financiando candidaturas para depois cobrar o resultado, está aí. Agora, todos esses escândalos que estão aí não são dinheiros privados, são dinheiros públicos que passaram pela empresa privada e chegaram à mão através do Caixa 2 ou diretamente, mas não são dinheiros privados, como querem dizer. Dinheiro privado é aquele que é declarado, prestado conta e dentro de um certo limite e dentro e fora de interesses não republicanos, né? Mais um ponto é a cláusula de barreira. Qual é a sua opinião sobre esse ponto da reforma? Eu acho que a cláusula de barreira o próprio eleitor dá. O povo vai ou não vai com esse ou com aquele partido. O que nós precisamos é, talvez, que nessas assinaturas para apoiamento de criação de partidos só possam escrever partidos como numa pré-filiação. Eu, se vou apoiar a criação do novo partido, na hora que eu assino, eu estou pré-filiado naquele partido e quando ele acontecer o seu registro, eu me passo a ser filiado. O que não pode é essa maneira de se arrecadar e comprar assinaturas por esse Brasil inteiro para criar partidos. Isso aí eu acho que nós devemos contra. Mais uma questão da transparência. Agora, partidos é uma questão privada. Um grupo se reúne, cria os partidos e o povo diz se ele deve ter ou não cadeiras no parlamento. Deputado, a Câmara tem promovido debates sobre a reforma política em vários estados do país. O senhor é da Comissão Especial, vocês já receberam algum retorno? Que questões dentro da reforma política chamam mais a atenção da população em geral, né? Não dos deputados que estão discutindo, que obviamente têm um conhecimento maior sobre o assunto, mas da população em geral. Como é que o senhor percebe a população? Que tipo de envolvimento ela tem com um ou outro ponto da reforma? Eu vejo a população querer bons serviços. Eu vi o movimento de 2013, a população querendo padrão FIFA na saúde, na educação, no transporte. Nada mais justo para o cidadão querer esse padrão. Isso envolve a política e por isso nós precisamos melhorar a política. Mas eu não vejo o cidadão comum brigando por uma reforma política, querer acabar com reeleição, querer mandar de 5 anos, acabar com... Eu não vejo o cidadão comum dizer isso. Eu vejo os segmentos organizados e aí eu já parabenizo a OAB, a CNBB por estar discutindo isso com a sociedade, como todos que estão discutindo. Mas o que eu vejo é qualidade e transparência
e justiça que o povo precisa, o povo cobra. O povo já não acredita nos políticos porque acha que eles não são punidos. E como é que o senhor vê os trabalhos da comissão especial? Como é que vocês vão atuar durante esse ano? Assim, os trabalhos estão num ritmo bom para o senhor ou é preciso acelerar? Há de se destacar a atenção dada pela direção da Casa, pelo Eduardo Cunha, na reforma política. Há de destacar a participação de toda a comissão, do seu presidente, do seu relator. Todos nós estamos imbuídos de fazer um bom trabalho e apresentar aqui na Casa, já em maio, para ser votado, um trabalho realmente que atenda às necessidades da população. Só que o que nós estamos analisando lá, nós não tratamos, por exemplo, uma possibilidade de mudança de regime de governo, não mais um presidencialismo, mas talvez um parlamentarismo. O que nós estamos vivendo hoje é um parlamentarismo disfarçado, onde um parlamento muito forte, um presidencialismo fraco, que às vezes não consegue levar, muito por conta dessas questões híbridas que há na política brasileira, que nós precisaríamos estar discutindo. Isso é que é importante. Mas nesse momento, mesmo a gente tratando de reformas eleitorais, como eu vejo, nós estamos criando um momento bom de discutir política nesse Brasil. Deputado Pedro Fernandes, muito obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigado. Obrigado a você, telespectador da TV Câmara, ouvinte da Rádio Câmara, pela audiência. Esta e outras entrevistas do Palavra Aberta estão na internet, no endereço câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Cláudio Ferreira e espero você no próximo programa.